Hoje falaremos sobre os cuidados com o paciente oncológico durante essa pandemia do Covid-19. Algo que tem mexido com todo mundo, tem mudado a prática de diversas especialidades, especialmente da oncologia, pois temos pacientes oncológicos como pacientes de grupos de risco para o coronavírus e para as complicações da doença da Covid-19. E para falar sobre esse tema, nós convidamos hoje a doutora Solange Sanches. Ela é oncologista clínica, coordenadora do grupo de mama do Hospital AC Camargo, o AC Camargo Cancer Center, aqui em São Paulo. Olá, Solange, bem-vinda. Obrigada, olá. A doutora Rosana Hitman, médica infectologista do Emílio Ribas, aqui em São Paulo, um dos maiores institutos de infectologia do país e membro do Comitê de Imunizações da Sociedade Brasileira de Infectologia. Olá, Rosana, muito bem-vinda. Olá, obrigada. Muito prazer estar com vocês. E o professor Antônio Frasson, mastologista do Hospital Albert Einstein e doutor em medicina pela PUC do Rio Grande do Sul, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, a SBM, um membro ativo dessa sociedade que tem participado dos grupos de discussão de recomendações para os especialistas em todo o Brasil diante dessa pandemia. Antes da gente começar a falar sobre os cuidados, nós temos sempre relembrado e revisitado os números da Covid-19 no mundo e no Brasil. Como vocês podem ver, esses são dados de hoje, 9 de abril, e já temos aí um número grande de casos, mais de 1.500.000 casos confirmados de Covid-19 no mundo, e nós temos, olhando nessa tela em vermelho, os números em vermelho, nós temos os dados de Brasil, o ranking, que a gente não gostaria de estar subindo, mas que da semana passada para cá, o Brasil era 18º lugar em números de casos confirmados de Covid-19, hoje em 14º, e do seu lado esquerdo, a gente tem, do seu lado direito, a gente tem os números em branco com mortalidade. Né? A gente esses dados para o Brasil, houve um acréscimo um pouco menor. A gente sabe que tem toda uma questão de, talvez, os testes, a demora no represamento de resultado de testes de coronavírus em pacientes graves, em pessoas que faleceram por doenças respiratórias, mas o fato é que os números, de uma forma geral, eles são sérios, eles estão subindo, mas numa velocidade talvez um pouco menor do que a gente imaginaria para a data atual. E, claro, estamos atrasados epidemiologicamente em relação a Estados Unidos, Europa, países como França, Itália, tudo que a gente sabe que está acontecendo nesses países de número de casos confirmados e de morte. Com relação ao câncer e Covid-19, no próximo slide, a gente já sabe que pacientes na China, em Wuhan, onde tudo começou, né, o risco de contaminação, de infecção pelo coronavírus era alto e foi muito grande. Quase metade dos pacientes inicialmente com a doença pegaram, né, o vírus dentro de ambiente hospitalar, através de realização de procedimentos, exames, internação para alguma cirurgia ou por algum outro motivo e acabaram desenvolvendo a Covid-19. Então, o risco de transmissão no ambiente hospitalar é alto. E a importância disso para o paciente oncológico é que é um paciente que precisa muito desse ambiente, de clínicas, de exames de rotina. Alguns esquemas de quimioterapia são semanais, demandam o paciente ir ao hospital semanalmente. A questão de cuidadores, ter um cuidador presente. Então, tudo isso leva a esse risco maior para essa população. Dentro desse ponto, eu gostaria de começar com a Solange, que está no AC Camargo, que é um centro de referência para o país em oncologia. Solange, o que vocês têm feito no AC Camargo para minimizar os riscos dos pacientes oncológicos, desde a porta de entrada até passando pelo consultório do médico e chegando no centro de infusão? Muito bem, esse é um desafio muito grande, né? Eu acho que a gente discute isso diariamente, algumas coisas a gente já mudou nessa trajetória, e é um aprendizado que a gente vem tendo e compartilhado com outras pessoas também.
Então, basicamente, se a gente pensar nos pacientes oncológicos, a gente primeiro vai ter que dividir aqueles pacientes em que tem um tratamento ambulatorial daqueles que estão necessitando, eventualmente, de uma internação hospitalar. Para esses pacientes em tratamento ambulatorial, o primeiro ponto, a gente definiu aqueles pacientes que nós atenderíamos da forma habitual, aqueles pacientes que estão em tratamento ou em processo de diagnóstico. Todos aqueles outros pacientes que estão fora de tratamento, que estão em segmento, tiveram os seus segmentos adiados. Como que a gente fez isso? O médico entrou no prontuário desses pacientes um a um para saber qual é o paciente que poderia ter a sua consulta ou a sua avaliação adiada. Foi feito um contato telefônico com esses pacientes, e se eles não apresentavam nenhum sintoma da doença oncológica diferente da sua última consulta, nós inicialmente colocamos esse paciente para ser atendido em 60 dias, com a observação de que, eventualmente, isso possa ser mudado a depender do que tivesse acontecido. Desculpa. Os outros pacientes que estão em tratamento, a gente montou um esquema justamente para que se pudesse fazer esse atendimento com segurança. Obviamente que são rediscutidas todas aquelas quimioterapias paliativas em pacientes que estão mais debilitados, mas os pacientes em neoadjuvância, em adjuvância e em tratamento paliativo com resposta, a gente considera que esses pacientes não devem abandonar o seu tratamento oncológico. Então, o que a gente fez com isso? Obviamente, retirando os pacientes de segmento e selecionando esses que vêm para tratamento, a gente tem uma agenda reduzida. Na entrada do prédio, nós temos o centro de referência de mama, ele não fica no mesmo espaço físico do hospital. Então, isso para a gente também é uma vantagem. Então, foi montado na entrada desse hospital uma triagem. Nessa triagem, o paciente é medido a temperatura, é chamado a relatar qualquer sintoma gripal ou respiratório, e se esse paciente tem alguma dessas coisas, ele não entra nesse prédio, ele é encaminhado ao pronto-socorro do hospital para que ele seja avaliado lá. Então, isso para a gente tentar manter um ambiente um pouco mais seguro para os pacientes em quimioterapia que fazem a infusão nesse centro de referência. Então, esse paciente que chega, que tem uma temperatura ok, que não tem nenhum sintoma gripal, é oferecido uma máscara. Normalmente, ele já vem com essa máscara de casa, uma máscara cirúrgica, e eles sobem para atendimento. O que a gente tem feito? A gente tem desestimulado a presença de acompanhantes, principalmente para aquelas pacientes que já vêm em tratamento, que estão só na continuidade da sua quimioterapia, e isso tem sido muito bem aceito. Obviamente, pacientes que estão em diagnósticos, pacientes que vêm para iniciar a quimioterapia, sempre é importante, a meu ver, ter um acompanhante que possa ajudar nesse processo, ser mais uma pessoa para ouvir as recomendações. Então, esses pacientes, esses acompanhantes, desde que não estejam bem, não estejam com nenhum sintoma, eles podem vir, mas a gente tem limitado o número de acompanhantes a no máximo 1, e de uma forma bastante surpreendente, os pacientes aceitaram muito bem a recomendação de virem sem acompanhantes. Esse ponto que você colocou, que talvez tenha mudado um pouco nas últimas semanas, Solange, a respeito do uso de máscara, né, dos EPIs, equipamentos de proteção individual. Eu queria ouvir da Rosana, porque no Sírio também a gente mudou de uma semana e meia para cá. Todas as pessoas, é exatamente a mesma protocolo que você colocou. Hoje eu estive no hospital, chega, mede a temperatura, pega uma máscara cirúrgica, sobe para trabalhar, e todas as pessoas também, pacientes e acompanhantes. Né? Tinha uma questão do problema de ter pouca, né, faltar EPI, limitar um pouco o uso de máscara. Eu queria ouvir da Rosana, dentro de tudo isso que a Solange falou, todos esses passo a passos, essa específica do uso, que é uma coisa que sempre gera discussão. Parece que agora acalmou um pouco, porque foi mais ampliado a utilização.
Mas a recomendação, Rosana, como infectologista, pensando não só em hospital oncológico, mas em outros hospitais, é de fazer isso? Como que está essa questão do uso de EPI por pacientes e acompanhantes e o profissional de saúde? Bom, então, assim, primeiro, parabenizar tudo que está sendo feito no AC Camargo, né, Solange? Não é fácil essa estrutura toda, todos os hospitais estão customizando dentro da sua estrutura física de fluxo, de tipo de paciente, está todo mundo estruturando fluxos totalmente separados, de preferência, do que é porta de entrada para pacientes com um quadro respiratório, o que é porta de entrada para os pacientes de rotina, exatamente para passar segurança para quem precisa vir para o hospital e não está com sintoma respiratório. Então, é fundamental, ainda mais vocês lidando com pacientes oncológicos, é fundamental que essa triagem seja feita desde lá do início, da porta de entrada do hospital mesmo. Em relação às máscaras, é uma discussão, eu diria, quase que sem fim, porque, assim, de um lado, Marcelo, nós temos limitação. Você está falando do Sírio-Libanês, nós estamos falando do AC Camargo, mas existe uma limitação de EPIs no nosso país e no mundo, não é só no nosso país, está todo mundo preocupado com o racional, ou seja, nós temos que usar a máscara de uma forma mais racional possível, para que a gente não tenha a falta desse equipamento ali na frente. Você está vendo os números? Nós ainda não atingimos o nosso pico, então nós estamos fazendo todo o esforço possível para achatar a tal da curva, mas a gente precisa ter uma previsão do que vai acontecer lá na frente. Estou te falando isso porque nós fomos cobrados. Por que há 2 semanas atrás eu mesma falava que não era para dar máscara para todo mundo e agora você entra nos hospitais e está todo mundo de máscara? Então, assim, eu continuo falando para vocês que o mais importante continua sendo as nossas mãos. Independente de você usar máscara ou não, e principalmente os acompanhantes, os pacientes que não necessariamente sabem usar a máscara, a gente vê o pessoal usando embaixo do nariz, a gente vê o pessoal colocando a mão na frente da máscara, ou seja, contaminando sua mão, não vai adiantar nada. E outra, o fato de você ter essa barreira no nariz e na boca, você não está com a barreira nos olhos. Eu estou de óculos, então eu estou fazendo essa barreira, mas quem está falando comigo, mesmo que não esteja, ou alguém que tussa, eu tenho ainda essa porta de entrada que não está coberta. Então, assim, para não falar muito, eu te diria, lógico, a máscara dá uma sensação de segurança? Sim, eu diria que a máscara tem até uma ação ansiolítica, porque as pessoas que estão usando a máscara, nós profissionais da saúde, os pacientes, se sentem mais seguros. Agora, do ponto de vista de barreira, é óbvio que ela tem que acontecer se eu tiver com um paciente suspeito ou confirmado de Covid, ou mesmo com um paciente assintomático, eu não consiga manter um distanciamento de pelo menos 1 metro. Então, se eu conseguir manter esse distanciamento, em teoria, eu não precisaria usar máscara para me contaminar. Mas esse teu ponto é importante, porque a gente está com colegas do país todo assistindo, hospitais públicos, clínicas menores, serviços pequenos, onde não tem a máscara. Então, distanciamento é fundamental. Lavagem das mãos e o uso em sintomáticos, como que se vinha fazendo até, né? Os pacientes que têm quadro clínico, daí é indiscutível. É outra história. Tem que usar máscara, é outra história. Daí é indiscutível exatamente para ele não contaminar o ambiente. Agora, dentro dos hospitais, como eu falei, tem muita gente que está ouvindo a gente e não tem máscara para todo mundo. Então, faça dentro do seu hospital, sente com o controle de infecção e veja quais são as normas. E dentro dessas normas que são possíveis no seu hospital, você segue. Nós estamos recebendo algumas perguntas online que eu vou, ao longo da discussão, eu vou colocando as perguntas. Então, para quem está nos assistindo, fique à vontade para enviar. Elas vão ser todas colocadas no momento da discussão que a gente chegar. Já tem perguntas aqui sobre alguns, bem específicas sobre condutas com pacientes. Mas antes de falar disso, eu queria perguntar para o Frasson, porque a Solange comentou, né, que... Comentar uma situação que é o seguinte, eu acho que o importante também, você falou que a gente tem as quimioterapias que são semanais ou que tem uma periodicidade pequena, de 2 ou 3 semanas entre elas. O importante é a gente tentar fazer com que esse paciente circule o menos possível dentro desse hospital. Então, se conseguisse montar essa estrutura do paciente que vem para tratamento, que ele colha
o seu laboratório necessário para liberar a quimioterapia, passe em consulta e faça a quimioterapia no mesmo dia, isso é bem importante, bem interessante também. Eu acho que foi uma das... a gente já tenta fazer isso no dia a dia, mas tentar implementar isso de uma forma mais eficiente, diminuindo a circulação do paciente no hospital, é bastante importante. A gente vai falar um pouco mais sobre tratamento e até antes dessa questão, Frasson, você como ex-presidente da Sociedade de Mastologia, e a gente tem uma questão importante do rastreamento do câncer de mama, por exemplo. Nós há alguns dias conversamos em outro webinar sobre o câncer gastrointestinal, né? A recomendação para se adiar rastreamento de câncer coloretal, colonoscopia, durante a pandemia. E eu queria ouvir de você como é que está essa questão também com relação ao câncer de mama, né? No rastreamento. Não naquela paciente que já fez o exame, tem um exame sugestivo de câncer que precisa da biópsia. Mas como é que está a questão do rastreamento? Os programas, nesse período de pandemia que a gente não sabe, como a Rosana falou, a curva está subindo ainda e a gente não sabe quanto tempo isso vai levar. Como que está o rastreamento, a recomendação do grupo de mastologia? Oi, Marcelo. Oi, Rosana. Oi, Solange. Isso pegou todo mundo de surpresa, né? E essa é uma história que tem 2 meses. Uma história muito jovem. Então, eu gostaria de começar, Marcelo, ilustrando uma experiência pessoal. Há 3 semanas atrás, eu operei uma paciente no Einstein, uma menina de 43 anos, que tinha um tumor de mama de 1 centímetro, mais ou menos. Ela fez 300 quilômetros com o pai, a mãe, ambos com mais de 65 anos, e com o marido, e vieram de carro para o hospital. Ela operou na quarta-feira, setor com sentinela, uma cirurgia de 1h30, mais ou menos, paciente assintomático. E 2 dias depois, no sábado, ela internou muito sintomática, com febre, falta de ar, e foi feito o diagnóstico de Covid. Tá? Os pais não tiveram absolutamente nada, não manifestaram doença. O marido não teve absolutamente nada e nenhum da equipe manifestou doença. Eu não sei se nós somos contaminados ou não, mas provavelmente essa paciente já estava contaminada. Acho pouco provável que ela tenha adquirido vírus no hospital e em 2 dias tenha se tornado sintomática. Então, do ponto de vista de cirurgias em pacientes com Covid, em pacientes contaminados, cirurgia é um problema. Isso gerou uma repercussão internacional. Então, hoje todas as recomendações são de postergar todos os procedimentos. E existem 2 aspectos muito importantes, os relacionados com a equipe médica e os relacionados com a paciente. Então, tudo que não for urgência, do ponto de vista de diagnóstico, de terapia cirúrgica, está sendo postergado. E algumas sociedades classificaram os pacientes em 3 grupos, 3 categorias. Um grupo de categoria A, que é aquela paciente que tem um tumor localmente avançado sangrando, que não responde à quimioterapia, que a radioterapia não é eficaz, que precisa ser operada. Bom, essa paciente, paciência. Essa paciente está em progressão durante quimioterapia, por exemplo. Essa paciente precisa ser operada, porque não operar muda o prognóstico dela. E piora muito a questão oncológica. Agora, tudo que puder ser postergado é melhor que seja postergado. Então, exames de screening são desaconselhados. Não se recomenda exames de screening. Então, as clínicas todas que fazem mamografia de rastreamento, ou ultrassom de rastreamento, ou ressonância de rastreamento, a recomendação é que posterguem. Aí tem um grupo de pacientes de alto risco. Por exemplo, uma paciente BRCA1 mutada, que tem menos de 40 anos, é jovem, e que deveria fazer o controle agora, que fez o último controle há 1 ano ou há 6 meses. Bom, nesta paciente, eventualmente, acho que é importante, não apenas nesse contexto, mas em todos, avaliar qual é o risco aonde ela se encontra. Se ela está numa cidade que não teve nenhum caso ainda, que não existe o problema, ou a instituição onde ela está, ou a equipe, enfim. Bom, neste caso, acho que é possível ter uma conduta
menos agressiva do ponto de vista de distanciamento. Agora, se ela está dentro do Einstein, que é um hospital de referência para Covid, nós não recomendamos que ela faça isso lá. Então, eventualmente, ela faz em um outro lugar. Mas os exames de rastreamento em todo o mundo estão sendo recomendados para serem postergados. E você colocou um ponto importante também, que é essa questão do timing. Não sei se a gente pode usar esse termo, mas o timing, o tempo epidemiológico, até dentro do Brasil, de uma cidade ou de uma região para outra. São Paulo é o epicentro, densidade populacional, voos, né? Muita gente chegou em voos internacionais e a transmissão aqui tem sido mais rápida, mas não dá para comparar aqui com uma cidade do interior, com algum outro estado mais distante, né, Rosana? Ligou uma paciente de Araraquara hoje, de 43 anos, um nódulo de 3 centímetros. Ela me mandou um ultrassom extremamente suspeito de neoplasia. Ela não tem diagnóstico ainda. Não tem casos em Araraquara. Ela pode fazer biópsia em Araraquara. Eu recomendei que ela fizesse, agilizasse a imunistoquímica, se for possível, fizesse a ressonância também, porque se essa paciente de 43 anos tem um tumor triplo negativo ao HER2, é importante que ela comece o tratamento logo. Até porque a gente não sabe quanto vai durar isso, e talvez em Araraquara, daqui a 2 ou 3 semanas, a situação esteja muito pior do que agora. Diferente. Então, acho importante também ajustar as recomendações para o ambiente em que o paciente vive. Muitas coisas que são muito úteis no Einstein, ou no Moinhos, em Porto Alegre, ou em Belo Horizonte, podem ser menos significativos em regiões onde ainda não tem caso, nenhum caso foi descrito, o hospital é livre de Covid, enfim. Acho que isso tem que ser ajustado também para a realidade de cada lugar. E dentro eu faria uma ressalva nesse caso. Eu ontem, por coincidência, Frasson, eu falei com uma rádio lá em Araraquara, a Band, sei lá, eu sei que fala com toda a região. E exatamente essa era a discussão, né? Eu concordo com você, mas eu acho que esta sua paciente, mesmo que ela faça toda a sua investigação em Araraquara, ela tem que, em termos de equipamento de proteção, como se tivesse circulando o Covid-19 em Araraquara. Por quê? Porque o recurso de teste diagnóstico, uma coisa é a gente falar do Einstein, uma coisa é a gente falar de São Paulo. No interior existe, mas é muito mais demorado e o acesso é muito mais difícil. Então, eu concordo com você, eu só recomendaria que essas pessoas, mesmo que estejam em centros que, em teoria, estão livres da Covid, tome todos os seus cuidados, tá bom? Esse é um ponto importante. Concordo plenamente com você. Por exemplo, cidade dos meus pais não tem nenhum caso de Covid. Mas a recomendação que eu dou para eles, meu pai tem 90 anos e minha mãe tem 85, é que eles mantenham todos os cuidados que são recomendados numa situação de pandemia como a nossa. Eles estão procurando evitar contato, eles estão procurando evitar, enfim, contato com pessoas que vêm de fora, e tudo. Eles estão em casa. E dentro desse caso que o Frasson comentou, Rosana, é um ponto que tem sido muito também discutido nos papers, nas publicações internacionais, especialmente na Europa e agora nos Estados Unidos, com a pandemia lá, os números crescendo muito, é a questão de pacientes oncológicos que precisam de um procedimento cirúrgico, de uma recomendação formal de se testar, né, o PCR viral, através do RNA viral, por teste em nasofaríngeo, antes da cirurgia. Diante da pandemia, de novo, a gente sabe que tem toda uma limitação de testes, mas imaginando essa situação que o Frasson acabou de colocar e esses riscos de complicação, isso faz sentido a curto prazo, pelo menos durante a pandemia, se tivesse disponibilidade do teste para esses pacientes de risco e precisam de cirurgia? Então, vamos analisar o teste do PCR, que é o recurso que nem todos têm, mas partindo do princípio que a gente tenha este recurso. O teste do PCR, ele tem uma sensibilidade que a gente sabe que não é de 100%, então ele é uma boa informação, mas ele não é 100% de sensibilidade, e
a melhor momento para colher esse teste, quando a gente vê as curvas e a dinâmica viral, é entre o 3º e o 5º dia de quadro clínico, certo? Então, agora vamos lá para o teu pré-operatório. Eu estou imaginando que uma paciente oncológica num pré-operatório, que você está indicando a cirurgia, ela está assintomática. É isso que eu estou imaginando. Então, a chance de vir positivo esse teste, mesmo que... Eu estou imaginando assim, se ela faz hoje o teste, vem negativo, você está seguro de que ela não vai ter a presença do vírus e desenvolver a doença nos próximos dias? Claro que não. O vírus está circulando no nosso meio, nós sabemos que qualquer um de nós não tem anticorpos contra esse vírus e pode, entre o 2 e o 14 dia pós-contato, desenvolver a doença. Então, assim, eu acho interessante fazer, é um teste que tem um recurso em termos financeiros alto, mas ele é limitado porque ele vai me dar a fotografia daquele dia, ele não vai me dar o filme, ele não vai me falar o que vai acontecer nos próximos dias. E outra, eu que passo para vocês agora a pergunta, se eu fizer o teste dessa paciente que está assintomática, que você está indicando a cirurgia, porque ela de fato precisa de uma cirurgia, todos já falaram que o que for adiável vai ser adiável. Isso vai mudar do ponto de vista, o que mudaria? Então, nós vamos introduzir uma terapêutica que não temos evidência ainda, mas a gente tentaria isso e observaria e adiaria essa cirurgia por, sei lá, 14 dias. Então, tem algumas discussões, inclusive, de como interpretar esse teste. Só para encerrar e não querer pegar muito tempo, o que eu acho que vai mudar muito é a sorologia. Daí é outro assunto. A sorologia é o que nós vamos fazer em muito breve, os laboratórios aqui em São Paulo praticamente já estão estruturados para fazer isso, e daí sim eu vou saber quem já teve contato com o SARS-CoV-2, né, o novo coronavírus, e quem não teve contato. Então, uma paciente num pré-operatório, que eu faço essa triagem, ela já tem IgG positivo, eu fico muito mais tranquila para poder indicar a cirurgia e saber que ela não vai ter risco de nem contaminar os outros e nem se contaminar. Excelente. Apenas um comentário, Marcelo, só para corroborar o que a Rosana comentou, essa questão da recomendação do teste também, eu concordo que ela é discutível, e nós, do ponto de vista cirúrgico, a postura é considerar que todo paciente pode estar contaminado. Essa é a postura que a gente tem adotado. Então, a postura é considerar todos potencialmente contaminados e tomar todos os cuidados que se toma em uma paciente que eventualmente se sabe que está contaminada. Porque você não fica absolutamente seguro, como o caso da minha paciente, provavelmente, talvez o teste dela fosse negativo, e essa paciente poderia ou não, enfim, eu não sei. O fato do teste ser negativo não significa que a paciente não esteja contaminada. Então, os cuidados devem ser os mesmos. Evitar ao máximo cirurgia, e até em relação à própria equipe cirúrgica, existe uma série de recomendações em relação à paramentação, em relação à morbidade da equipe. Então, algumas recomendações são de evitar os grupos de risco na equipe cirúrgica. Então, mandar os mais jovens operarem e não os mais velhos, mandar os mais sadios e não os com alguma comorbidade. Isso tem sido uma pauta frequente, Rosana. Você tem visto essas discussões não só na oncologia, mas outros cirurgiões cardíacos, outras especialidades, essa questão dos cirurgiões sêniores meio que evitando o contato nesse momento atual? Eu te diria, Marcelo, que a gente viu isso forte nas 2 semanas que se passaram, né? Então, acho que o início do isolamento social, o início da quarentena, acho que realmente a adesão foi grande, tanto da população geral quanto nós, profissionais da saúde. Então, de fato, a gente viu recomendações dos hospitais que quem tivesse mais do que 60 anos não trabalharia, ou seja, tem uma lista de uma recomendação lá de comorbidades, etc., que deveria ser evitado. Passou-se 2 semanas, eu já começo, meus colegas já estão me questionando. Falei, olha, eu vou ficar parado até quando? Como é que vai ser? Não vou operar, não vou assistir os pacientes, etc. Então, o que a gente tem recomendado, como o Frasson falou, nós temos que nos portar com os pacientes como se todos fossem de risco para nós e vice-versa. Então, os pacientes mais vulneráveis, os profissionais da saúde mais vulneráveis, é óbvio que eu não vou colocar no setor lá do Covid dentro do hospital. Então, o paciente o
profissional da saúde com mais de 60 anos, ele não vai ficar num pronto atendimento atendendo a síndromes respiratórias. Então, é uma questão da gente reequacionar. No início foi mais fácil, agora começa a ser mais complicado você ainda manter esses profissionais afastados, mas é uma opção, na minha opinião, a opção é do profissional. Ele tem que saber quais são os riscos e ele faz a opção se ele quer ou não ir para o hospital. Se ele resolver que ele quer voltar a trabalhar, nós vemos qual é o setor que ele pode trabalhar. Solange, tem umas perguntas aqui chegando de colegas a respeito de pacientes em hormonioterapia. Então, mulher com câncer de mama inicial, em hormonioterapia adjuvante, sem comorbidades e com receio, e isso também a gente tem visto com frequência, com receio de exposição ao vírus no trabalho, no contato com as pessoas, né? E alguns colegas têm tido essa preocupação ou têm recebido essa preocupação no sentido de o paciente que está nessa situação, tratamento hormonioterapia adjuvante, sem comorbidades, solicitar afastamento por conta de ser um paciente oncológico. Vocês têm tido isso no AC Camargo e como que vocês têm lidado com essas pacientes? Especificamente, de novo, são pacientes que não estão em quimioterapia, em terapia imunossupressora, estão livres de doença e em terapia hormonal. É uma solicitação que não é rara, é uma solicitação até bastante frequente, que a paciente queira ficar afastada nesta situação. Mas o que a gente tem explicado e conversado com ela é que a paciente que não tem uma evidência de atividade de doença, que está em hormonioterapia, se ela não tem outra comorbidade, não é uma paciente idosa, ela não tem um risco maior do que qualquer outro da população. Porém, ela deve ter os mesmos cuidados que estão sendo solicitados para todo mundo. Então, essa questão do afastamento de trabalho, ele é real, eu acho que hoje, para grande parte das pessoas. Mas a gente não tem emitido relatórios para afastamento, considerando essas pacientes como pacientes de risco. Excelente. Frasson, você tem tido essa questão nas pacientes cirúrgicas ou em acompanhamento no consultório também, essa preocupação de afastamento? Tem. Algumas pacientes ligaram pedindo atestado para afastamento e a gente tem tido exatamente essa postura da Solange. Tá. Os pacientes perguntam muito, né? Perguntam muito, eu sou paciente de risco, eu operei há 10 anos atrás, tive um diagnóstico de neoplasia de mama, eu sou um paciente oncológico, isso é uma pergunta muito comum, muito comum. Vou voltar um pouco nos slides que a gente preparou, a respeito de como é que estão lidando com isso fora, né, em centros internacionais. A gente tem alguns dados, tanto da China, quanto dados da França e dados italianos. Então, esse primeiro dado é dos primeiros estudos de Wuhan a respeito de paciente oncológico, que foi muito do que a Solange colocou e a gente tem seguido aqui, né? Em alguns momentos, adiar a quimioterapia adjuvante, o paciente operou, dá um intervalo maior para ver se o número de pacientes e de risco de exposição ao vírus diminui, adiar cirurgias eletivas, como o Frasson colocou, medidas severas de proteção individual para o paciente, e eu acho que aqui vale reforçar o que a Rosana colocou, mesmo uma cidade que está fora, né, que os números ainda estão baixos, a gente pode ter uma subnotificação, o vírus está circulando no país, e a gente não deve abaixar a guarda nesse sentido, né? E essa alta vigilância e tratamento intensivo para pacientes com câncer e Covid-19. O próximo slide, a gente tem os dados que acabaram de sair no Lancet Oncology do grupo francês. Eles lançaram uma diretriz, né, a gente sabe que a França está passando por um momento difícil, muito próximo, né, muito parecido com o da Itália, talvez não tão drástico, mas também com números grandes de infectados e de mortos. E eles colocam claramente, né, a primeira coisa é essa: departamentos de oncologia, departamentos de radioterapia devem ser santuários livres de Covid-19 de qualquer maneira, né, e toda medida que permita o paciente ficar em casa deve ser encorajada. E eles incluem telemedicina e contato telefônico, como a Solange colocou, trocar esquema de terapia
intravenoso por VO quando possível, claro, com segurança e eficácia para o paciente. Criar sistemas de entrega e administração de medicamentos em casa, um delivery mesmo de medicamentos, ajustar a dose e a radioterapia, rever esquemas. Nesse ponto, eu queria perguntar para a Solange e para o Frasson, como é que está a telemedicina no AC Camargo? E Frasson, como é que está a telemedicina? Você tem conseguido fazer telemedicina no consultório, nesse acompanhamento de pacientes aí da mastologia? Como que está isso, Solange? Nós estamos em testes com as consultas virtuais. Não é uma coisa que esteja sendo feita rotineiramente. O que a gente tem feito é muita orientação telefônica dentro do que é possível se orientar, do tipo, você não precisa vir para avaliação, você precisa vir para avaliação, para consulta. Determinado paciente está bem, só precisa uma renovação de receita por uma questão burocrática ou não. A gente não tem feito telemedicina no sentido de fazer consultas à distância ainda. Isso já existe um grupo de médicos que já está fazendo testes com esse tipo de situação, mas a gente não tem isso ainda implementado em relação à telemedicina. Frasson. Eu, pessoalmente, estou fazendo, Marcelo, está funcionando bem. Estou fazendo, está funcionando bem. Hoje fiz algumas consultas. E realmente, consulta presencial é só quando o exame físico é muito importante, quando precisa tomar uma decisão terapêutica que é importante, mas basicamente tem feito telemedicina e está funcionando muito bem, os pacientes aceitam bem. Acho que depois de tudo isso a gente vai aprender muitas coisas, né? Sem e muitas dúvida. das nossas revisões passarão a ser por telemedicina. Às vezes o paciente faz 700 quilômetros, 1.000 quilômetros para revisar exames, né? Então, Exato. quando o exame físico não é fundamental, é uma alternativa que está sendo bastante válida, na minha opinião. E com relação a essa questão... Pode falar, Rosana, por favor. Não, só para dar o exemplo também, dentro da infectologia, lógico, é diferente de vocês, mas eu nunca imaginei que fosse tão importante a gente conversar com nossos pacientes através da telemedicina, porque esses dias eu converso com pacientes meus que estão internados por causa de Covid-19, então eles se sentem completamente, entre aspas, abandonados, estão ansiosos, hospitalizados nos hospitais. Então, só de você conversar, ver como é que ele está, ver como está evoluindo, você não sabe a diferença que faz. Então, eu antes disso tudo, e eu concordo com o Frasson, que nós vamos mudar. Aliás, já mudamos, né? Então, coisas que eu não passava pela minha cabeça, ensinar alguém para fazer máscara em casa, ou fazer telemedicina, isso eu falo, imagina, a gente tem que ver o paciente, examinar o paciente, etc. Hoje eu estou vendo que, sim, é muito importante a gente ter esse tempo para o nosso paciente, e para ele faz muita diferença ele ouvir do seu médico, seja quem for, e dar um norte para o que está acontecendo nele. Então, eu sou também completamente a favor. Apenas para ilustrar um pouquinho isso que você está falando, por exemplo, a consulta que fiz hoje, Marcelo, eu casualmente vi o tempo, né? Foi uma consulta por telemedicina que demorou 45 minutos. Você consegue olhar no olho do paciente, você consegue interagir com o paciente, se cria um clima que eu acho que foi muito adequado. Os pacientes, eles não têm reclamado dessa estratégia. Eu acho que o que vai faltar é aquela coisa de examinar o paciente. Às vezes você precisa examinar o paciente. Bom, aí neste caso a telemedicina não resolve. Mas o acesso aos exames, na maioria das vezes, é possível, porque praticamente os exames todos estão disponíveis nos próprios laboratórios, estão disponibilizados, então você consegue ver o ultrassom, você consegue ver a mamografia, você consegue ver melhor do que o exame físico, muitas vezes, porque você consegue magnificar, enfim, que é o que na prática a gente faz, né? Hoje a gente já, presencialmente, com o paciente, você vê muito exame no próprio site do laboratório. Então, vai faltar o exame físico, que é importante, eventualmente, aquela reunião com os familiares, mas tem sido um instrumento, na minha opinião, fantástico para a minha prática diária. Eu já vinha usando antes de ter ido para Chicago, e agora a gente teve uma dificuldade de implementar a telemedicina por conta das questões jurídicas antes da pandemia. Então, quando veio a pandemia, eu já estava com tudo preparado e tenho utilizado. Eu posso dizer para vocês também que a telemedicina, mais do que o telefônico,
o que você falou, Frasson, o olho no olho, e a Rosana também, faz diferença. Então, quando a gente fala telemedicina, essa televideoconferência faz diferença para o paciente. E todo paciente que eu tenho feito telemedicina, eu envio depois umas perguntas de qualidade. Como foi a qualidade que você achou desde o primeiro contato, para agendar, para entrar no link, para acessar, entrar na sala virtual, até o final. E algumas perguntas como com relação até custo. Muitos pacientes vinham para São Paulo, né? A questão de reduzir de custo, se isso pesa para você, se foi importante. A questão da empatia mesmo, a empatia, essa tele-empatia virtual aí, que se sentiu acolhido pelo profissional, isso é positivo também. Então, acho que é uma série de coisas que a gente vai aprender mesmo com a telemedicina e a partir dessa pandemia. Eu não tenho dúvida que isso veio para mudar muita prática. Mas uma outra coisa que tem também a respeito dessa questão de evitar a vinda do paciente é a questão de delivery de medicamentos. A gente começou agora a fazer isso. O paciente recebe o remédio em casa e discutindo-se agora a administração subcutânea de medicamentos em casa. No AC Camargo, como é que está isso, Solange? Vocês estão desenvolvendo isso? Já está isso desenvolvido para evitar essa vinda do paciente ao centro de oncologia? A gente já vivia uma situação com as operadoras de saúde que muitos desses pacientes já recebiam a medicação em casa. E a gente já tinha uma estratégia junto com o departamento de farmácia que acompanhava esses pacientes por telefone, mesmo esses pacientes não pegando a medicação diretamente do hospital. Então, esse esquema a gente já tinha. Atualmente, o que a gente tem é uma autorização das operadoras de saúde para que determinadas medicações subcutâneas do tipo o estimulante de fator de colônia, que o paciente tinha que voltar 24 horas depois para fazer uma aplicação numa seringa que é auto-aplicável, esse paciente consiga levar e fazer isso em casa. Então, a gente tem tentado reduzir de toda forma a vinda desse paciente ao hospital, sim. Então, ele só vem mesmo para as infusões intravenosas. Rosana, uma das preocupações iniciais aí da pandemia do Ministério da Saúde foi antecipar a vacinação de influenza, a vacinação de gripe para idosos, né, para a população de risco, para o grupo de risco para o Covid-19. Explica para a gente um pouco o racional disso e essa questão para o paciente oncológico, né, a importância disso para o paciente oncológico. Bom, Marcelo, super bem lembrado, né? Porque assim, nós estamos no meio de uma pandemia, de um vírus respiratório que tem como seu órgão-alvo principal o trato respiratório inferior. Da mesma maneira, nós estamos numa sazonalidade onde começa-se a circulação de outro vírus respiratório, que é o vírus influenza, que também tem o mesmo alvo do ponto de vista do epitélio respiratório também, só que para este outro vírus, que é o vírus influenza, felizmente, nós temos vacina. Então, estamos todos preocupados em sobrecarregar o nosso sistema de saúde. Então, se eu conseguir evitar, de alguma maneira, que, além das pacientes que a gente vai atender do Covid-19, a gente evite as internações, hospitalizações, vindo ao pronto-socorro do vírus influenza, interessa muito. Então, por isso que houve essa iniciativa de antecipação da campanha, exatamente para a gente não ver a co-circulação dos dois vírus, ou pelo menos minimizar essa co-circulação dos dois vírus, lembrando que é fundamental que as pessoas não se aglomerem para ir tomar vacina. A gente está pedindo o tempo todo esse distanciamento social e, às vezes, a gente tem visto algumas cenas de aglomeração de pessoas para tomar vacina. Isso não pode acontecer. Eu acho que outra coisa que nós estamos aprendendo com essa pandemia é o tal do drive-thru de vacina. Nós, na clínica de vacinação, estamos vacinando a céu aberto, a ambiente completamente livre, o que é muito interessante para evitar, lógico, a transmissão do vírus nessas situações. E, além disso, a gente tem que lembrar que, mesmo no paciente oncológico, a vacina de influenza, ela está indicada, é vírus morto, né? É vírus morto, ou seja, as pessoas não vão ter a influenza por causa da vacina, todo ano a gente fala isso, mas é bom a gente sempre falar. A vacina 2020, ela está totalmente atualizada,
todos os componentes da vacina deste ano, gente, é diferente dos componentes de 2019. Então, nós estamos com uma vacina, a trivalente, a vacina que é da rede pública, ela é totalmente diferente da vacina do ano passado. E a vacina quadrivalente que a gente encontra na rede privada, nas clínicas de vacina privada, o quarto componente é comum ao do ano passado, mas é claro, a gente sabe que a gente tem que atualizar todos os anos. Então, na minha opinião, os pacientes oncológicos estão super indicados a fazer a vacinação de influenza, exatamente para se prevenir, pelo menos, deste vírus respiratório. E aproveito, Marcelo, para lembrar que também a gente viu um aumento da busca da vacina da pneumonia. Lembrando que a vacina da pneumonia não é para o Covid-19, é uma vacina para o pneumococo, que é uma bactéria. Então, nós estamos falando de outro assunto. Mas me interessa também, porque nesta população de risco, inclusive para a doença pneumocócica, doença invasiva pneumocócica, pneumonia, tem sim vacina nos CRIs, gratuito, para a pneumonia, e eu sugiro também que essas pessoas procurem, então, tanto a vacina de influenza quanto a vacina do pneumococo. Esse para o paciente oncológico vale apenas duas? Na minha opinião, as duas. Essa vacina, se você for, vamos só relembrar o timing. Para a influenza, independente do momento que ele está, em termos de terapia, etc., está indicado. É óbvio que eu sei que o paciente que está na vigência de uma quimioterapia, a resposta imune dele à vacinação vai ser pior do que alguém que não está sob uma quimioterapia. Agora, em termos de segurança, eu não tenho problema, porque é vírus morto. Então, eu indicaria a vacina de influenza, porque tem uma sazonalidade, e a vacina do pneumococo, em geral, a gente pede pelo menos 2 semanas antes de iniciar a quimioterapia, porque do ponto de vista imune ele vai responder melhor, ou ao término da quimioterapia. Exatamente, não por causa de segurança, mas em termos de resposta imune vai ser melhor. Solange, focando um pouco em câncer de mama, a gente sabe que de uma forma geral, hormonioterapia adjuvante ou mesmo na doença metastática não interfere tanto com o sistema imunológico, não teria tanto risco, né, para as pacientes do ponto de vista de maiores complicações, salvo que ela tenha outras comorbidades. Mas pensando em quimioterapia, a gente pode ter sim algumas diferenças. A gente tem visto algumas preocupações, como a gente comentou, de adiar ou atrasar tratamento. Mas eu queria ouvir de você se dois grupos que eu considero muito especiais, talvez para não fazer isso, se você concordaria, como é que está na prática do AC Camargo, pacientes com câncer de mama triplo negativo, doença inicial, e paciente HER2 positivo, ambas que precisem, por exemplo, fazer um tratamento neoadjuvante. Vocês têm mudado alguma coisa, por exemplo, em fazer dose densa para o triplo negativo? Ou mudar algum esquema de tratamento neoadjuvante do câncer de mama HER2 positivo ou não? Então, uma das coisas que eu achei que foi muito positiva e que eu recomendaria que todos os serviços fizessem era que olhassem dentro das suas possibilidades o que deve ser mudado e o que não deve ser mudado. Uma coisa muito interessante que eu senti foi fazer essa discussão junto com a equipe cirúrgica, porque quando foi pedido para a gente um faseamento de como conduzir os casos, o que a gente vai adiar agora, o que a gente vai adiar nos diversos cenários, se daqui a pouco a nossa UTI estiver lotada, se daqui a pouco o nosso centro cirúrgico estiver parado, o que a gente vai priorizar, isso mudou um pouco do que a equipe cirúrgica nos trouxe. Eu acho que o grande dilema do oncologista hoje é deixar de fazer um tratamento que tenha a intenção curativa. E a gente sabe que tumores triplo negativos e tumores HER2 positivo, hoje, a gente tem uma chance de cura muito mais alta do que a gente tinha há algum tempo atrás. Então, o que a gente tem feito para esses pacientes? As pacientes em que a gente faz um tratamento de intenção curativa, nós não temos mudado o que a gente já propunha para esse paciente. A gente tem a vantagem que, normalmente, o paciente oncológico já é aquele paciente que se cuida mais, que já não se expõe tanto. Então, a gente tem esta facilidade em convencê-lo de que agora ele tem que ficar um pouco mais restrito e seguir realmente todas as regras de isolamento que a gente passar para eles. Então, para os pacientes triplo negativos que precisem de uma neoadjuvância ou para os pacientes
HER2 positivo, neste momento a gente não tem mudado o tratamento. Nós temos feito para o triplo negativo AC em dose densa, que na verdade acaba tendo até um menor risco de neutropenia febril do que fazer a cada 3 semanas, com o cuidado de, na maior parte desses pacientes em que há autorização do convênio que ele faça o seu lipeg-filgrastima, sua filgrastima domiciliar, mas a gente não tem mudado esse tipo de tratamento. E o paciente HER2 também, para neoadjuvância, a gente não tem feito mudança, a gente tem realmente realizado o tratamento padrão, porque a gente considera que esses são os pacientes nos quais a gente deve correr esse risco, já que eles têm uma possibilidade curativa muito importante. E mais, para esses pacientes, nós acordamos com a equipe cirúrgica de que são realmente os pacientes que não terão a sua cirurgia adiada, a gente não vai aumentar aquele período máximo para a cirurgia que a gente considera de 4 a 5 semanas, porque uma vez que esses pacientes não tenham alcançado uma resposta patológica completa, eu tenho que ter um timing para tentar melhorar um pouco mais esse prognóstico e ainda tentar oferecer a cura para esses pacientes. Então, paciente com tratamento de intenção curativa é aquele em que a gente vai fazer todos os esforços para que ele não saia realmente desse, e que dependa, né, que isso não seja tanto da biologia do tumor e seja realmente desse tratamento, a obtenção da cura, que a gente não saia dessas diretrizes para tentar proporcionar para esse paciente o melhor prognóstico possível. Frasson. Só um detalhe em relação a isso. Esses dias me perguntaram, mas se o tumor for menor de 5 milímetros ou se o tumor for menor de 1 centímetro, esse paciente ele não vai existir mais nesse momento. O que vão surgir são os casos de pacientes com tumores palpáveis daqui para frente. Esse paciente já foi visto, né? Eventualmente o paciente fez um exame de rastreamento e encontrou lá uma lesão de 7, 8 milímetros e era um triplo negativo ou um HER2, essa fase já passou. Então, daqui para frente vão surgir, não sei se vocês concordam, né? Vão surgir as lesões palpáveis. E para as lesões palpáveis, não mudou nada na estratégia. Essa estratégia já vinha sendo utilizada. O que pode ser discutido é aquele caso de uma paciente, por exemplo, jovem, HER2 superexpresso, que está terminando a neoadjuvância, né? E que mora em São Paulo e que depende de um hospital COVID, por exemplo. Né? A pergunta é, essa paciente, e aí é uma pergunta de cirurgião para os oncologistas, essa paciente eventualmente poderia prolongar o uso de algum esquema de neoadjuvância? Uma paciente HER2, está terminando, a cirurgia está no final de abril. Eu tenho uma paciente assim. Né? Essa paciente poderia eventualmente usar algum esquema de neoadjuvância que ela pudesse manter e postergar a cirurgia, porque a questão básica é que essa paciente, se teve resposta clínica e radiológica completa, a cirurgia é para documentar que ela não tem mais doença, certo? A cirurgia, se a cirurgia mostrar que não tem mais lesão residual, e isso precisa ser documentado, essa paciente não teve benefício da cirurgia. Ela teve o benefício da documentação de que tem resposta completa, ou que não tem ainda, e aí ela muda o esquema de adjuvância. Agora, neste momento de crise, existe algum prejuízo em, por exemplo, persistir no duplo bloqueio, e se ela for receptor hormonal positivo, usar análogo e bloquear, ou vocês acham que não? Que essa paciente, invariavelmente, ela tem que ser submetida à cirurgia? É uma pergunta. Então, eu acho que isso deve ser discutido caso a caso, mas a princípio eu diria não, tá? Porque não necessariamente a resposta clínica e patológica completa a resposta clínica e imaginológica completa é uma resposta patológica completa. E a gente poderia estar realmente perdendo essa possibilidade de intensificar o tratamento dela depois. Então, a não ser que ela tenha uma contraindicação da cirurgia, eu tentaria com todas as minhas forças convencer o cirurgião a, sim, operar essa paciente dentro daquele período. Porque o que acontece? Ainda, se a gente tivesse uma forma de identificar
com certeza, as pacientes que terão resposta patológica completa, ainda vai, mas a gente não tem isso ainda, Frasson. Então, eu preciso do material cirúrgico, porque muitas vezes a gente tem uma resposta por imagem completa e essa resposta patologicamente não é completa. E a gente manter só um bloqueio duplo, a gente realmente prejudicaria essa paciente. Vamos supor que a gente está numa situação crítica, o hospital está com todos os leitos da UTI ocupados, ele está usando o respirador do centro cirúrgico para fazer, para tratar esses pacientes. É outra situação, aí a gente vai discutir, obviamente, de não deixar essa paciente sem o bloqueio duplo, mas se ela tiver a opção cirúrgica, eu não deixaria de operar pelo receio dela estar num hospital que tenha Covid. Então, eu concordo com a Solange, até por conta do tempo, eu não vou me estender muito na resposta, mas eu concordo, viu, Frasson, com essa conduta. Talvez eu ficaria confortável em adiar um pouco a terapia se ela precisar se recuperar do ponto de vista de mielossupressão, se recuperar um pouco mais para fazer a cirurgia. Tem mais um caso para a gente passar para vocês, e aí a gente vai encerrar perguntando algumas coisas para a Rosana. Paciente luminal A, tumor de um T1N0M0, 75 anos de idade, não foi operada ainda. Ficariam confortáveis em fazer hormonioterapia neoadjuvante e aguardar para fazer a cirurgia? Com certeza. Frasson, eu acho que esse é o caso que a gente tem mais discutido, né, nesse momento de pandemia, de fazer 6, 8 meses de hormonioterapia, né? Acompanhar de perto, claro, se estiver progredindo, tem que interferir, mas aquelas pacientes que a chance de responder é acima de 60%, 70% de ter resposta objetiva lá na frente. Então, esse é um caso para a gente fazer, que dá para fazer neoadjuvância com hormonioterapia, acompanhar sem dúvida. Acho que todos aqui concordamos. E apenas para o tratamento local também, Marcelo, essa é a paciente que, eventualmente, se já foi operada, não precisa de radioterapia. Né? Exatamente. Essa é uma paciente... Até nós fizemos um webinar sobre câncer de mama e Covid-19, que está disponível na plataforma do Diálogo Roche, para quem quiser acessar, foi junto com o Dr. Vilmar Marques, da Sociedade Brasileira de Mastologia, e com o Gustavo Marta, radio-oncologista do ICESP e do Sírio-Libanês. Nós discutimos casos exatamente como esse, fica para vocês poderem acessar no Diálogo Roche. Rosana, a gente está falando muito de pandemia, a gente não sabe quando vai acabar. Você colocou bem que a curva ainda está subindo. As cidades, apesar de não terem casos, a gente deve manter a guarda elevada, seguros. Não deve baixar a guarda achando que está tudo bem e que pode liberar, né, todas as recomendações. Mas o fato é que a gente está, né, num país que passa por dengue endêmico e surtos, dependendo da sazonalidade. Zika, chikungunya, né, doenças aí virais sem vacina. E a minha pergunta é, diante de tudo que a gente colocou, né, a Solange colocou bem as questões que os centros de oncologia estão fazendo para se proteger, ou para proteger os pacientes oncológicos, as equipes de saúde. E aí, a pandemia passando, a gente vai ter o que a gente vai ter? A gente vai ter um vírus que ele vai permanecer no ambiente e vai ter períodos de altas e baixas. A gente vai ter que manter, por exemplo, o uso de máscara em paciente em quimioterapia, porque hoje, até antes da pandemia, o uso de máscara, essa preocupação era muito mais com o paciente oncohematológico, que faz um transplante de medula, um esquema mais agressivo de tratamento e mielossupressão, do que o paciente com tumores sólidos, que é a maioria dos casos, né? Mama, pulmão, cólon retal, outros tumores. Então, como é que a gente vai ficar com todas essas estratégias de controle, minimizar visita, minimizar acompanhantes, né? Reduzir o número de acompanhante? Como é que vai ficar no pós-Covid? Como é que você vê essa questão? Eu sei que você não tem bola de cristal, mas como é que você poderia passar para a gente alguma coisa da infectologia para a gente nesse sentido? Então, Marcelo, eu ia pedir a bola de cristal para você me dar, mas já falou que não tem, então nós vamos... Não, assim, quanto mais a gente achatar a curva, que é o que a gente quer, maior vai ser o período da pandemia.
certo? Se você não faz nada, o que acontece? Você rapidamente tem uma população toda infectada, porém toda imune. Lógico, você vai perder, só para a gente ver números, se a gente não fizer nada, mais de 1 milhão de brasileiros vão morrer nos próximos meses, tá? Se a gente fizer o que nós estamos fazendo e associado a isso a testagem, que eu acho que é fundamental, e a gente vai começar agora nessa fase de fazer a testagem para ver quem já teve, quem não teve, quem pode ser liberado, quem não pode, esse número de brasileiros mortos cai de mais de 1 milhão para 44 mil. É um monte ainda, mas é muito diferente esses números. Então, assim, a nossa pandemia, se a gente continuar fazendo tudo o que nós estamos fazendo, o que vai acontecer? A curva é mais achatada e ela é mais longa. E isso a gente sabe disso e a gente espera isso. Então, nós vamos mudar muita coisa da forma que a gente lida com os nossos pacientes. Vocês mesmos estão falando, olha, telemedicina, eu estou vendo que até dá para fazer. Paciente ambulatorial, eu estou vendo que dá para separar os pacientes ou mudar de EV para VO, daí é com vocês, mas eu acho que nós vamos criar meios de otimizar a vinda do paciente no hospital oncológico. Ele vai vir naquele dia, a gente faz tudo o que ele precisa para ele não ficar retornando toda hora. Eu tenho certeza que todo mundo entendeu a importância das mãos, não só, nós estamos falando do Covid-19, no ano que vem é capaz de ter outros vírus, porque existe essa possibilidade, sempre existirá, da interação dos animais com o humano e pequenas mutações virais. Então, nós estamos falando hoje de um novo coronavírus, é capaz do ano que vem a gente está falando de um novo vírus influenza, que teve uma modificação, se adaptou no humano. Só para a gente relembrar, o coronavírus ele não era bem adaptado no humano, ele era lá dos animais, tinha a SARS, que não saiu ali daquela localização, tem a MERS, que não saiu lá do Oriente Médio. Por quê? Porque essa disseminação pessoa a pessoa nunca foi o forte do coronavírus. Este novo coronavírus mostrou uma coisa totalmente diferente. Ele se adaptou muito bem no humano, ele tem uma transmissão bastante eficaz, e com isso tudo, nós temos que rever tudo que nós estamos fazendo. Então, eu vejo assim, o pós-pandemia, eu acho que vai demorar um pouco ainda para a gente realmente virar a página. Você viu a China fazendo tudo o que eles fizeram, eles estão começando a virar a página agora. Então, eu acredito que a testagem é fundamental para eu saber quem eu posso colocar de volta na sociedade, os nossos pacientes oncológicos que já têm uma imunidade, inclusive a gente vai entender como é que vai ser a resposta deles, se eles vão manter esses anticorpos contra o Covid-19, quanto tempo eles vão manter esses anticorpos. Então, nós temos muito o que aprender, mas em paralelo, o que eu acho também muito importante, a ciência está caminhando rápido com novas terapêuticas específicas, tanto antivirais, imunomodulação, ou seja, tem uma série de coisas sendo estudadas para poder oferecer, de repente a gente faz uma quimioprofilaxia para esses pacientes com alguma medicação que eu consiga dar numa dose baixa para prevenir que ele tenha a Covid-19. Então, esse tempo a gente precisa para a ciência evoluir e, por outro lado, várias vacinas em andamento. Lógico, vacina não é para agora, nós estamos falando com otimismo em um ano e meio, mas tem muita gente investindo em vacina. A gente já tinha uma vacina para o SARS, só que ela nem chegou a ser utilizada porque não foi necessário, aquela epidemia acabou sem a necessidade de usar a vacina. Em compensação, a base de uma vacina nós já temos. Então, acho que tudo isso vai evoluir, vai ser bem importante, mas nós, cada um de nós como médico e cada um dos nossos pacientes, eles vão mudar a forma de agir com a sua própria autoproteção, seja com higiene das mãos, seja muitas vezes usando uma máscara de proteção quando ele vai num ambiente fechado, tentando dar um distanciamento, por que não? Nós estamos falando de Covid, mas tem várias outras infecções respiratórias. Então, acho que a gente vai ter uma lição muito importante pós-pandemia. Eu acho que Marcelo ia comentar que a bola de cristal, na verdade, é a vacina, né? E aí você comentou no final, Rosana. Então, a bola de cristal é a vacina. Mas outra vantagem de alongar a curva é que se você ganha tempo para que surja algo novo. Isso acontece muito em oncologia, né? As pacientes estão cronificando porque você vai criando novas alternativas terapêuticas. E doença HER2 é isso, né? O paciente que teve doença HER2 antes de 2005 é uma história completamente diferente daquele que teve antes de 2017
e daquele que tem agora, onde tem mais 2 doses. Então, a questão de alongar a curva não é apenas para reduzir a mortalidade, mas também para dar uma chance de que surja uma vacina, talvez ela seja até mais rápida do que um ano, não sei, né? E para que surjam outras alternativas terapêuticas. Mas essa vai ser a grande bola de cristal, porque é uma doença que se sabe muito pouco ainda, né? Ela tem 2 meses de evolução. Mas eu acho que ficou bem claro, eu acho que é importante, e, de novo, a gente tem recebido muita pergunta, questionamento de colegas de outras localidades. Eu acho que ficou bem claro a importância de não achar que está acontecendo lá em São Paulo e aqui está tudo bem. Eu acho que isso foi um ponto muito bem colocado. E essa questão da gente ter que... Os centros de oncologia, as clínicas de referência, têm que estarem preparados para manter muito desses hábitos novos e cuidados novos com o paciente por um longo tempo. E talvez uma coisa que vai entrar na nossa prática mesmo. Né? Sintomas gripais nem venha, né, o acompanhante, nem o paciente, o próprio profissional de saúde. Então, vai ser uma coisa que a gente vai ter que levar também dessa situação toda. Eu queria agradecer imensamente a Solange, a Rosana e o Frasson pelas discussões. Agradecer aos colegas pelas questões, algumas foram bem específicas de tratamento, que estão contempladas em outros webinars. Obrigado. Eu que agradeço também. Muito obrigada. Obrigado, Obrigada. Obrigado a todos.